Nosso boa noite a todos. E antes de compartilhar da palavra de Deus com vocês nessa noite, nós vamos ouvir uma crônica que foi escrita pelo Marcos Brasil, e será nesse momento passada a nós através do Rony. De Marco Aurélio Brasil, ele é Jesus, dirigido por mim, guiado por Jesus. Natália lia a frase do para-choque do caminhão que sua mãe acabava de ultrapassar. Quem é Jesus, mãe? A pergunta arrancou Márcia de devaneios profundos. Enquanto dirigia, sua mente passeava pelos acontecimentos dos últimos anos. A separação traumática, a depressão e o desemprego que ela mesma provocou. Revisitava as intermináveis tardes, esperando que alguém ligasse, nem que fosse por engano. Lembrava o dia em que notou que sua filha não era mais uma criança, alegre nos seus primeiros anos. Tudo culpa dela, que estava imersa demais em seus problemas para dar a atenção que Natália merecia. Mas a voz do banco de trás insistia: quem é Jesus, mãe? Com um suspiro profundo, Márcia começou a dizer: Jesus, é um homem bom, Natália. Jesus é um homem bom, que se preocupa com as pessoas, ajuda as pessoas. Sabe o Natal? Então, é o aniversário dele. Márcia hesitou em saber o que mais deveria falar. Sua sensação a respeito de Deus era de completo esquecimento. Se ele existia, devia ter algo mais importante para fazer do que olhar para ela. Tentou, mesmo assim, escavar mais algum fato relevante sobre Jesus. Mas Natália já lia outra placa. Avaré 10 km. O que é km, mãe? É quilômetro, filha. Significa que essa cidade está a 10 quilômetros daqui. É Ourinhos? Está perto? Não, filha. Quando a gente chegar lá, já vai estar de dia. Não é tão longe assim. Márcia sorriu, mas na sequência lembrou-se de Clarice, a vizinha. Quando Márcia lhe contou que estava de mudança para Ourinhos, ela perguntou: mas precisa fugir para tão longe assim? Por que será que Clarice usou o termo fugir? Teria sido de propósito? Enquanto os próprios olhos cansados no retrovisor, Márcia se perguntava do que exatamente estava fugindo. Seria daquelas pessoas especificamente ou das pessoas de uma forma geral? O argumento de viver numa cidade menor, com melhor qualidade de vida e melhores perspectivas para Natália, seria mesmo honesto? Não havia recebido propostas de emprego parecidas em outros lugares não tão distantes? Esticou o pescoço para ver Natália. Os olhinhos pregados na estrada, caçando placas para ler, naquele breu maculado apenas pela luminosidade dos faróis do carro. Márcia olhou muito fixamente para ver se localizava algum temor. Seria a coisa mais natural, afinal de contas, estava mudando de vida de forma tão abrupta. Ela estava deixando para trás os amigos da escola, o pai. Sua vida de repente estava tomando um rumo totalmente diferente. Um rumo ignorado, cheio de interrogações, uma curva perigosa. O quê? Márcia estava cada vez mais afogada em si mesma e a voz da filha assustou. Curva perigosa, Natália repetiu. O freio foi acionado, mas a pista estava molhada. O carro andou o que pareceu uma longa distância, totalmente de lado, até que a traseira ganhou a batalha com a dianteira e empurrou o automóvel para fora da estrada. Rodrigo cantava a plenos pulmões, acompanhando a música do CD, e marcava o ritmo com vigorosos tapas no volante. Era o jeito de permanecer acordado. O cansaço de uma viagem tão longa e a solidão faziam um peso gigantesco sobre as suas pálpebras. Não via a hora de chegar em casa e tomar um banho quente, por duas razões: para descansar e para sentir-se limpo, depois de um dia inteiro respirando pó grosso de uma olaria. Tinha ido avaliar o empreendimento para recomendar ao banco no qual trabalhava se seria boa ideia conceder o empréstimo que estava sendo solicitado. Comeu mal, ficou o dia todo embaixo do sol forte e o pior é que levava um enorme não rabiscado nos formulários.
Interrompeu um pouco a cantoria porque um encadeamento de frases naquela música que ouvia lhe despertou uma atenção especial. Havia ouvido aquela música centenas de vezes, mas aquele parecia ser o momento que aquelas frases fizeram efeito. A música dizia: muito mais do que ver, é preciso viver. Muito mais do que ouvir, é preciso sentir. Demonstrar o amor é fazer como Deus, que deixou lá dos céus e entre nós se envolveu. Foi nesse ponto que enxergou 2 fachos de luz apontados para cima, ao lado da estrada, no sentido oposto. De certo, algum carro caíra no barranco. Pensou no banho quente, na sua cama, mas quando o pensamento se completou, ele já havia feito a manobra. Deitada no banco de trás, Márcia sentia uma enorme vertigem. Meu peito, ela sussurrou. Vai ficar tudo bem. A voz vinha do banco da frente. Em 10 minutos a gente vai estar num hospital, pode ficar tranquila. Natália então segura a mão da sua mãe. Isso assim mesmo, vai ficar tudo bem. As vozes fundiram-se com a melodia que ainda saía do alto-falante. Antes de desmaiar de vez, ela ainda viu os olhos úmidos e assustados de Natália e sentiu a pressão suave da mão da sua filha. O médico era gorducho, tinha barba por fazer e usava uma camisa xadrez por baixo do jaleco branco. Bom dia, Márcia, como está se sentindo? Márcia fez um esforço para encontrar a resposta. Bem, eu acho, mas cadê minha filha? O médico fez um sinal com a cabeça. Márcia procurou com os olhos até achar Natália sentada em uma cadeira de plástico branco, encostada na parede da enfermaria. Ela acenou e sorriu. Ela está ótima, não sofreu nenhum ferimento. Mas o que aconteceu? Você sofreu um trauma muito forte no peito, por causa do cinto de segurança. E bateu a cabeça também, por isso esse curativo. Essa é uma área muito capilarizada. Se demorasse muito tempo, a hemorragia poderia ter consequências mais sérias. Mas graças ao seu anjo da guarda, agora está tudo bem. Acho que um dia ou 2 você vai poder continuar a viagem. Anjo da guarda? O cara que parou, desceu no escuro até onde vocês estavam, pegou você no colo e subiu o barranco acima. Não deve ter sido fácil, porque é um belo barranco. Ele fez uma pausa, o médico coçando o pescoço, e depois continuou. Ele ficou aqui até bem pouco tempo atrás. Fez questão de pagar o hospital, que é particular. A senhora entende. Cara, muito gente fina. Pediu para te dar um recado. Disse que Deus ama muito vocês duas. No que eu tenho que concordar, porque num acidente desses, naquela curva, sempre costuma ser fatal. Falo por experiência. Quando ele soube que vocês estavam de mudança para Ourinhos, comentou que achava que Deus tinha planos fantásticos para vocês e que ele ia rezar muito para a senhora achar o que estava buscando. Natália levantou-se e veio até o lado da cama. Vendo a mãe chorando, encostou a cabeça no ombro dela. O médico disse que o plantonista do dia viria vê-la em algumas horas e partiu. Quando só se ouvia o choro suave de Márcia, Natália perguntou: Mãe, esse homem que trouxe a gente aqui, ele é Jesus? Ser como Jesus. Hoje nós estamos dando continuidade à série Uma Vida com Propósito. E vamos estudar o terceiro aspecto do propósito de Deus para nós, suas criaturas. Você. Cada um de nós fomos criados para sermos como Jesus. Preste bem atenção no que a Bíblia, no livro de Romanos, diz. Desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, e no decorrer dos tempos, Ele sabia quem iria, se tornassem semelhantes ao seu Filho.
Prezados, o plano de Deus sempre foi que cada um de nós nos tornássemos como Jesus Cristo. Quando nós fazemos parte da família de Deus, Ele deseja que você e eu nos tornemos como seu filho. Assim como o ditado que nós bem conhecemos: tal pai, tal filho. 2 semanas atrás nós falamos sobre o primeiro aspecto do propósito de Deus a nós, seres humanos. Deus deseja que nós sejamos, cada um de nós, o seu melhor amigo. Deus nos ama. E Ele quer que esse sentimento que Ele nos dá, amor, seja retribuído. Deus deseja que nós também o amemos. E a melhor maneira de nós expressarmos esse amor a Ele, nós vimos que através da adoração. E naquele final de semana nós estudamos juntos de que a adoração, queridos, é muito mais do que apenas esses poucos momentos que passamos juntos, semana após semana. Já na semana passada, o Arinei nos falou sobre o segundo aspecto do propósito de Deus na nossa vida. Deus deseja que nós façamos parte de sua família, de sua contínua, perpétua e eterna família. E nesse propósito, Ele anseia que nós aprendamos a amar as outras pessoas. Deus quer que nós aprendamos a amar os membros de sua família, o que, em outras palavras, nada mais é do que juntos participarmos de uma comunidade centrada nele mesmo. E como eu já mencionei, agora nós vamos para o terceiro aspecto do propósito de Deus para cada um de nós. Fomos criados para ser como Jesus. Deus deseja que você e eu nos tornemos como seu filho. E aqui é importante nós esclarecermos um detalhe fundamental. Esse plano, queridos, esse plano de Deus não é algo recente. Não. Esse plano de Deus vem do momento da própria criação. No momento em que esse Deus decide criar-nos. E lá no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, nós encontramos Deus dizendo: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas é importante detalhar a vocês de que aqui Deus não está dizendo que nós seríamos como Ele, deuses. Não. Você nunca será um Deus. Nenhum de nós será um Deus. Só que Deus quer que nós tenhamos as suas características. Deus quer que nós tenhamos os atributos espirituais que Ele possui. Deus deseja que nós tenhamos os valores morais que Ele tem em si. Esse é o propósito de Deus. Ele quer que nós vejamos, Deus quer que nós sintamos, Deus quer que nós ajamos da mesma maneira que Ele faria se Ele estivesse no teu lugar, no meu lugar, no nosso lugar. Portanto, queridos, Deus deseja, Deus anseia, Deus quer que eu e você cresçamos espiritualmente. Paulo escreveu no Novo Testamento: ao contrário, nosso propósito é falar a verdade em amor e crescer de todas as maneiras na relação com Cristo. E por falar em crescer, eu gostaria de convidar nesse momento alguém especial para vir aqui à frente comigo. Segura aí. Essa aqui é a Gabriela. Filha, fala oi para as pessoas. Ou melhor, fica dormindo para você não atrapalhar, tá, filha? Fica aqui quietinho. Uma criança, um bebê. A Gabriela, com certeza, é o membro mais novo da nossa igreja. É algo maravilhoso ter um filho. E a cada mês, quando eu e minha esposa vamos até o médico, a gente tem uma preocupação. Nós queremos ter a certeza de que a Gabi está crescendo. A gente olha para a balança, fica feliz lá, 300, 400 gramas a mais em 10 dias. 1 quilo. A gente fica vibrando. Apesar de ser algo maravilhoso ver um bebê, nós como pais não queremos que os bebês fiquem assim para sempre. Sabe o que nós queremos? Que eles cresçam. Nós queremos que eles se desenvolvam. Nós queremos que as crianças possam
ter alegria de se desenvolver e viver como nós vivemos. Você acordou, filha? Vai com a mamãe, vai. Nós, como pais, queremos que as crianças cresçam. O grande problema, queridos, é que muitos daqueles que se dizem cristãos andam ainda de fraldas e sapatinho de crochê a vida inteira. Muitos daqueles que imaginam que um dia aceitaram a Cristo na sua vida não crescem, não se desenvolvem, não chegam a sentir o que significa o verdadeiro amadurecimento espiritual. Deus quer que nós cresçamos. Deus, queridos, quer que nós alcancemos maturidade espiritual. Mas o que isso significa? O que significa maturidade espiritual? Simples. Ser como Jesus. Deus quer que você e eu sejamos como Jesus Cristo. E ser como Jesus, queridos, nada mais é do que ter a mente de Cristo em nós. A Bíblia nos aconselha: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Portanto, nós devemos aproveitar cada situação. Devemos aproveitar cada circunstância da nossa vida, queridos, de todas as maneiras, como diz Paulo, para que nós possamos exemplificar a pessoa, a presença de Jesus Cristo, através da nossa atitude mental e através das nossas ações práticas. Só que isso não acontece da noite para o dia. Não. Existem momentos na nossa jornada cristã, quando nós estamos conhecendo a Deus, a Cristo, que nós não temos dúvida que isso está acontecendo. São situações em que nós sentimos que Deus está tão próximo de nós que parece que tudo ao nosso redor é diferente. É uma alegria incontida em nosso coração. Só que existem outros momentos que nós não sentimos exatamente a mesma coisa. Momentos que às vezes nos desanimamos e não conseguimos ver Deus. Sabe por quê? Sabe por que acontece esse tipo de coisa, queridos? Porque tudo isso faz parte de um processo. E é um processo que dura a nossa vida inteira. Deus quer que nós aproveitemos cada aspecto da nossa existência para que nós desenvolvamos o caráter de Jesus Cristo. Mas como é que esse processo funciona? Qual é a parte de Deus nesse processo? Qual que é a sua parte? Como é que Deus pode ajudar-nos a que nós alcancemos maturidade espiritual? Deus usa diversas formas. E uma delas é através da Bíblia. Nós somos transformados pela verdade. Cristo, em determinado momento, orar a Deus Pai. Ele orou pelos seus discípulos por nós. E Cristo disse lá em João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Queridos, quanto mais da verdade você introduzir na sua mente, quanto mais da verdade você se alimentar dia após dia, cada vez mais você será semelhante a Jesus Cristo. Só existe essa forma. Através do alimento, para que nós possamos nos tornar também como Jesus Cristo. Assim você e eu seremos transformados. E eu te pergunto, na tua semana, no teu dia a dia, o quanto desse livro tem transformado você? Quanto tempo você tem dedicado a ler a verdade, para que ela possa transformá-lo? Certa vez eu li uma história de um antropólogo, que ele teve uma viagem na qual ele foi visitar algumas tribos nas ilhas do sul do Pacífico.
E entre aquelas ilhas, ele decidiu visitar uma tribo de canibais. Ele se aproximou ali daquela tribo e percebeu um homem sentado, com um livro na mão, do lado de uma panela enorme. Ele olhou, chegou perto dele e falou: o que você está fazendo? Estou lendo. Está lendo o quê? Perguntou para o índio. Estou lendo a Bíblia. E o antropólogo deu uma risada. Não acredito que você tem. Um missionário trouxe essa Bíblia para nós. Escuta, você não sabe que o homem moderno, o homem racional, o homem intelectual, já lê isso como pura ficção. Isso não vale nada. Para que ler isso? O índio olha para aquele antropólogo e diz para ele: Senhor, eu não sei o que o senhor acredita, o que o senhor pensa desse livro. Mas se não fosse ele, adivinha quem estava dentro daquela panela agora? Queridos, a Bíblia transforma vidas. Portanto, nós precisamos estudá-la, nós precisamos memorizá-la. E, acima de tudo, nós precisamos aplicá-la à nossa vida, ao nosso dia a dia. A Bíblia diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você souber e viver as verdades que esse livro apresenta, mais e mais você será semelhante a Jesus Cristo. Esta é uma forma de crescimento espiritual. Uma outra forma que Deus se utiliza para transformar nossa vida é através da influência de outras pessoas. Essa é a parte da importância de nós pertencermos a uma comunidade como essa. Querido, você não consegue atingir maturidade espiritual sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Amor ao nosso próximo é o que nós precisamos viver. Amor ao próximo não é algo que você simplesmente diz alguma coisa a respeito. Nós precisamos praticar. Por isso Deus nos concede a oportunidade de estarmos juntos como seres humanos para desenvolver isso entre nós. Paulo afirma: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Portanto, a Bíblia é uma forma, a influência de outras pessoas, e uma terceira forma pela qual Deus nos ajuda a crescer espiritualmente é através de situações inesperadas. Todos nós conhecemos bem aquele famoso texto da Bíblia que diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus se utiliza, ouçam bem, toda e qualquer situação da nossa vida para atingir seu propósito em nós. E o verso seguinte, o verso 28 do mesmo capítulo de Romanos, é o texto que eu li no começo, que fala a respeito de que Deus quer que nós nos tornemos semelhantes a seu Filho. Tudo. Todas as coisas. O que isso inclui, hein? Absolutamente tudo. Incluindo as coisas negativas e ruins? Também. Incluindo dor e sofrimento? Exatamente. Tudo. Deus se utiliza até mesmo dos seus erros, dos momentos em que você erra, para que Ele, de alguma forma, possa trazer algo de bom do mal que acontece ao seu redor. O segredo é amá-lo. Mas nós vamos voltar a esse assunto em alguns minutos. E, por favor, entenda algo muito importante. A Bíblia aqui não está dizendo que tudo na vida é bom. Não. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia não afirma que esse mundo que nós vivemos é um mundo em que tudo é um mar de rosas. Não. Existem, queridos, muita coisa horrível nesse mundo. Muita maldade, dor, injustiça, sofrimento lá fora. E quem sabe aqui dentro também. Qualquer pessoa pode tirar algo de bom daquilo que é bom. Só que Deus é especialista em tirar algo de bom daquilo que é mal. Deus pode reverter situações que nós não compreendemos para tirar algo de bom a nós, seus filhos.
E nesse momento eu gostaria de convidá-los a comigo dedicar nossa atenção em duas situações da vida do próprio Jesus Cristo. Situações que nos ajudarão a melhor compreender como crescer espiritualmente. Duas situações que, de uma forma ou outra, se você assim permitir, poderão lhe ensinar o caminho para o crescimento espiritual. Transformação espiritual, ela acontece, queridos, através das tentações. Nós podemos ser transformados através das tentações. Quê? Tentações? Isso mesmo. Mas tentação não é aquilo que o inimigo das nossas almas coloca na nossa vida para nos destruir. Não é isso que é tentação? Como é que elas podem nos ajudar em nosso crescimento espiritual? Não estou entendendo. Deus nunca nos tenta. E a Bíblia é muito clara nesse ponto. Ninguém, ao ser tentado, diz a palavra de Deus, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. No entanto, Deus é capaz, queridos, de usar as tentações do inimigo para o nosso próprio benefício. Mas como é que Ele faz isso? No caminho do amadurecimento espiritual, cada tentação se torna um degrau, em vez de uma pedra de tropeço, para que, se você se der conta, que naquele momento surge uma oportunidade para você fazer uma escolha entre o certo e o errado. Em outras palavras, cada tentação envolve aquilo que nós conhecemos como escolha. Nosso caráter, queridos, ele é desenvolvido quando nós fazemos escolhas corretas. E aqui Jesus nos deu um tremendo exemplo de vida. No 4º capítulo de Mateus, nós encontramos como ele foi duramente tentado por Lúcifer. Hoje pela manhã, em nossa reunião, o Arinei falou um pouquinho a nós sobre isso. E diz a Bíblia em Mateus 4, no 1º versículo: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nesse episódio, queridos, nós encontramos pelo menos 4 passos. 4 pontos fundamentais para a nossa jornada como filhos de Deus. Prestem bastante atenção. 4 aspectos da tentação. Primeira delas: todos nós somos tentados. Sem exceção, todos nós. Todos nós. As tentações que Jesus Cristo sofreu apontam claramente para o fato de que não interessa se você já está no nível de amadurecimento espiritual ou se você é uma pessoa forte, não interessa. Todos nós somos tentados. E é por essa razão que a Bíblia afirma: todos se desviaram, todos caíram no erro. Ninguém, em parte alguma, fez só o que é direito durante toda a sua vida. Nem uma só pessoa. Portanto, nessa vida, sempre nós seremos alvos de tentações. Segundo ponto: não é pecado ser tentado. Jesus nunca pecou, mas foi tentado diversas vezes. O problema, queridos, não é a tentação. O problema é aceitá-la. Na oração modelo de Jesus Cristo, a maneira pela qual Ele nos ensinou a orar, Ele diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O problema, queridos, não é ser tentado. O problema é cair diante da tentação. Você não pode escolher não ser tentado, mas você pode escolher dizer não à tentação. A história nos diz que Martinho Lutero dizia que você não pode evitar que os pássaros voem sobre você, mas você pode muito bem evitar o quê? Que eles façam ninho na sua cabeça. Isso é verdade. Isso é uma verdade. Não é pecado ser tentado. Queridos, terceiro ponto: todos nós somos tentados pela mesma estratégia. Todos nós somos tentados pela mesma estratégia. Isso mesmo. Todos nós. Em essência, as tentações que nós enfrentamos são as mesmas. Suas formas, o formato das tentações podem ser diferentes, mas a essência de todas elas é exatamente a mesma. A Bíblia afirma: a tentação de uma pessoa
É resultado do impulso de seus próprios desejos íntimos, que exercem grande atração sobre ela. Me ajuda aqui, o que são esses desejos íntimos? Hã? Percebem? Se você analisar com cuidado, você verá que todas as tentações que nós enfrentamos, sem nenhuma exceção, todas elas visam, de uma forma ou outra, a satisfação do nosso próprio eu. Nosso ego, queridos, é o alvo central de toda e qualquer tentação. E finalmente, quarto ponto, toda tentação é uma oportunidade para você fazer a escolha correta. Cada vez que nós vencemos uma tentação, nós subimos mais um degrau na escada de maturidade espiritual. Cada decisão que você toma conforme a vontade de Deus nos leva a ser um pouco mais semelhantes a Jesus Cristo. Uma das respostas que Cristo deu ao diabo quando foi tentado foi a seguinte: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Vocês percebem? Cada vez que nós somos tentados, nós temos a oportunidade de escolher como reagir. Cada vez que nós somos tentados, nós temos a oportunidade de escolher a quem nós seguiremos. Deus, senhoras e senhores, Deus usa as tentações para nos ensinar a importância de escolher corretamente. A importância de escolher obedecê-lo. E aqui vocês me ajudem. Como é mesmo que se soletra obediência? A-M-O-R. Isso mesmo. É assim que se soletra obediência. O que você ama mais? Deus ou dinheiro? Deus ou uma aventura amorosa? Deus ou conforto? Deus ou seu emprego? Deus ou todas as coisas que esse mundo pode oferecer de forma material? Onde é que está teu amor? Certa vez, Jesus Cristo disse: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Queridos, como cristãos, nós devemos fazer aquilo que Deus nos pede, não como uma obrigação. Obediência a Deus nada mais é do que uma resposta natural do nosso amor para com Ele. Vou repetir. Obediência a Deus nada mais é do que uma resposta natural de nosso amor para com Ele. Mas você pode estar dizendo, pastor, mas eu simplesmente não consigo vencer minhas tentações. Não consigo. Eu gostaria de dar 2 sugestões para vocês. Como vencer suas tentações? Ouçam bem. Primeira delas, foque sua mente em bons pensamentos. Se você deseja ser vitorioso quando tentado, mantenha sua atitude mental, seus pensamentos naquilo que é de acordo com a vontade de Deus. O conselho bíblico é claro e diz o seguinte: firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pense em coisas que sejam puras e agradáveis. E detenham-se nas coisas boas e belas que há em outras pessoas. Pense em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com elas. E não se esqueça de uma coisa: toda tentação começa com a tentativa de captar nossa atenção, nem que seja por 1 milésimo de segundo. E quando nós damos nossa atenção para a tentação, muito provavelmente você será vencido por ela. Mas se você mantém sua atenção, seus pensamentos naquilo que é, como diz a Bíblia, verdadeiro, naquilo que é bom e naquilo que é direito, você não vai ter espaço na tua mente para maus pensamentos. Busque aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom e aquilo que é direito. Segunda sugestão: fuja da tentação. Não fica brincando com ela, não. Fuja dela. Uma outra sugestão prática que eu gostaria de compartilhar com vocês é que quando você é tentado, não fique brincando com a tentação.
Tem gente que gosta de ficar lá, como é que chama? Braço de ferro com tentação, cabo de guerra para ver quem ganha. Não faça isso, não faça isso. Queridos, muitos imaginam que tem total controle sobre seus impulsos. Eu sei onde é o limite. Eu posso chegar, mas não vou cair, eu não vou cair. Paulo é muito claro em seu conselho. O homem que se sente seguro por estar em pé hoje, tome cuidado para que não caia amanhã. Existem pessoas que têm sérias dificuldades com bebida alcoólica. E eu te pergunto, se você tem esse problema, você vai ficar guardando bebida alcoólica na tua casa? Hã? Tem pessoas que têm sérias dificuldades em vencer cigarro. Vai deixar um pacote guardado dentro do armário em casa? Outros têm sérias dificuldades com aquilo que assistem, com aquilo que vem, com a impureza na TV. Aí você assina o seu cable e coloca aqueles canais que não servem para nada. Fuja da tentação. Fuja da tentação. E aqui vou dar uma sugestão dentro dessa para vocês. Ouçam bem. Descubra qual é o padrão da tentação que você enfrenta. E se prepare para evitar situações que o levem a ser tentado tanto quanto possível. Para isso você precisa fazer um inventário na tua vida. Responde umas perguntinhas para você. Quando é que eu sou mais tentado? Quando? Que dia da semana? Que horário? Aonde é que você é mais tentado? Com quem você está quando você sente que a tentação vem a você? Como é que você está se sentindo quando você é tentado? Se você responde essas perguntas, com certeza, você terá uma ajuda muito grande para evitar situações em que você será alvo fácil do inimigo. Só que aqui eu preciso lembrar vocês de algo importante. A Bíblia também é muito clara em nos dizer: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Deus, queridos, é justo. Deus é justo e Ele está sempre pronto a nos ajudar. Ele não permitirá que você seja tentado além do seu limite. Se Deus permite certas situações na sua vida, se Deus permite que certas situações aconteçam, em sua soberania, Deus sabe que você pode suportar e que você pode ser um vencedor dessa tentação. Deus sabe. Portanto, ao nós fazermos escolhas corretas, Deus usa nossas tentações para o nosso crescimento. Mas existe um segundo tipo de situação que também pode nos ajudar, e Deus quer que nos ajude para o nosso amadurecimento espiritual. Nós também somos transformados através das tribulações. Cada vez que eu e você passamos por momentos de tribulação, Deus está tentando de uma forma ou outra nos ensinar a confiar nele. Essas tribulações são chamadas na Bíblia de provações, testes. E ao permitir que elas venham a nós, Deus tem um propósito em cada uma delas. No livro de Romanos, nós encontramos o seguinte texto: sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Queridos, o propósito da vida é desenvolver nosso caráter e não nos dar conforto. Repito, o propósito da vida é desenvolver nosso caráter. Deus quer que nós sejamos como Jesus. Só que Ele quer que nós sejamos como Jesus antes do seu retorno nessa terra. O conforto fica para depois. Deus prometeu um lugar que não haverá mais dor, lágrimas, sofrimento, morte. Essa é a promessa de Deus a nós. Só que antes de nós chegarmos lá, nós precisamos desenvolver um caráter nessa terra, para que nós possamos estar pronto, cada um de nós prontos para aquele momento. É por isso, queridos, é por isso que Deus está muito mais interessado em quem você é do que aquilo que você faz. Sabe por quê? Porque você não vai levar
para lá teu escritório. Você não vai levar para lá tua empresa. Você não vai levar para lá teu carro importado. Você não vai levar para lá tua conta bancária, nem talão de cheque, nem cartão de crédito. Mas você vai levar o teu caráter. É a única coisa que nós levaremos a essa terra, é o nosso caráter. Por isso Deus permite algumas situações na nossa vida, para que nós possamos ter o desenvolvimento daquilo que é mais precioso em nós, nosso caráter. Percebem por que muita gente simplesmente não compreende o propósito da vida? Pessoas aí fora têm sua vida focada em coisas. Tem sua vida focada, e sua atenção, nas vitórias profissionais, na fama, em conforto. Tem pessoas que têm sua vida focada em sempre ter um microfone diante da sua boca, uma lente de televisão. Nada disso levaremos para o céu. Só o nosso caráter. Só o nosso caráter. E queridos, se você não entender isso, quando os problemas vierem a você, você vai ficar se perguntando, mas por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Por que Deus permite isso comigo? Por quê? Deus está bravo comigo? O que eu fiz? Por quê, Senhor? Por quê? Queridos, no sofrimento nós aprendemos algumas coisas a respeito de Deus que nós não podemos aprender de nenhuma outra forma. O objetivo de Deus é que nós cresçamos. Portanto, quando algo difícil estiver acontecendo com você e você fica pensando, por que isso está acontecendo comigo? Eu vou te dizer por que está acontecendo. Para que você seja mais semelhante a Jesus. Quando o sofrimento vem a nós, Deus permite situações como essa, para que você e eu sejamos mais semelhantes a Jesus. Será que Deus não poderia libertar aquele jovem, traído pelos seus irmãos, vendido como escravo para o Egito, lá ele fazendo o seu melhor, traído pela mulher do seu chefe, e lá estava ele, coitadinho, na prisão. José podia muito bem estar chorando, Senhor, por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Por quê, Senhor? Por quê? O que eu fiz? Será que Deus não poderia ter libertado Daniel e seus 3 amigos? Coitados, 4 foram levados cativos para a Babilônia. Será que Deus não poderia ter libertado Daniel da cova dos leões? Seus 3 amigos da fornalha de fogo ardente? Por que Deus permitiu? Por quê? Por quê? Para que eles pudessem ser mais semelhantes a Jesus. Deus permite situações na nossa vida, queridos, para que nós sejamos mais semelhantes a Jesus. Em cada aprovação, em cada tribulação, em cada momento de dor e sofrimento que nós temos, há um propósito divino por detrás. Mesmo aqueles momentos que nós simplesmente não entendemos. O próprio Jesus passou por momentos difíceis em sua vida. Mas um dos mais difíceis aconteceu na noite anterior à sua crucifixão. Ele sabia, Cristo sabia que no dia seguinte ele enfrentaria o grande desafio da sua vida. Ele sabia que no dia seguinte ele carregaria o peso do pecado de todo ser humano sobre si. E que ele seria cruelmente assassinado. Lá em Marcos, no capítulo 14, versículo 32 a 34, nós lemos. Isso aconteceu na noite anterior à crucifixão. Foram a um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. Ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João. E prestem atenção, queridos, diz a Bíblia, e começou a ter pavor e angustiar-se. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Aqui, senhoras e senhores, nós vemos o próprio Jesus Cristo diante do tremendo estresse, da pressão de ter que carregar o teu pecado, o meu pecado, o pecado de cada ser humano que já pisou nesse mundo. Todo esse peso em cima de Jesus Cristo.
Ele se sentiu angustiado, como diz a Bíblia, profundamente triste até a morte. Talvez você já passou por situações similares. Momentos em que simplesmente você não sabia mais o que fazer na tua vida. Momentos que você estava pronto para desistir porque a derrota era iminente. Ou talvez você hoje esteja vivendo dessa forma aqui entre nós, sem saber o que fazer, vivendo uma angústia profunda, que você não sabe como agir. Mas eu gostaria que vocês prestassem muita atenção na maneira pela qual Jesus Cristo enfrentou essa angústia. No versículo seguinte, ele diz: Abba, Pai. Poderia ser traduzido como papai, paizinho. Pai, Pai querido. Todas as coisas te são possíveis. Cristo ora: afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Essa é a oração que nós precisamos fazer nos momentos que nós imaginamos que não temos mais forças para suportar a pressão do sofrimento e da dor na nossa vida. Essa oração que nós precisamos compreender e orar nesses momentos. E aqui nós encontramos 3 coisas importantes. Primeira delas, fé. Em outras palavras, Cristo orava a Deus: Tu podes todas as coisas. Tu és soberano, sábio. Eu confio que Tu tens tudo em Tuas mãos e Tu tens controle sobre tudo. Fé. Mas a segunda coisa que nós encontramos aí, queridos, é sinceridade. Cristo, em outras palavras, diz: Senhor, por favor, tira isso da minha vida, porque está me causando um tremendo sofrimento e angústia. Sinceridade. Mas Cristo demonstra também submissão. Mas Deus, se essa aflição é para cumprir o Teu propósito na minha vida, seja feita a Tua vontade e não a minha própria. Queridos, é dessa forma que nós precisamos orar quando nós estamos passando por dificuldades. Fé, sinceridade e submissão. O que nada mais é do que confiança. Confiança. E se nós queremos ser como Jesus, você e eu teremos que aprender a confiar por completo em Deus. É fácil confiar em Deus quando tudo vai bem. É fácil. Na realidade, quando tudo está do jeito que você imagina, você nem precisa confiar nele. Só que Deus permite algumas situações na nossa existência, na nossa vida, para que nesses momentos Ele possa vir no seu ouvido e sussurrar: Filho, você confia em mim? Hã? Filha, você quer aprender a confiar em mim? Deus usa, queridos, aflições para nos ensinar a confiar nele. Os problemas nos forçam a olhar para Deus. Os problemas nos levam a depender dele e não de nós. Rick Warren, em seu livro Uma Vida com Propósito, ele escreveu o seguinte: preste bem atenção nessa frase. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Profundo, hein? Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Queridos, cada problema, cada dificuldade em nossa vida é uma oportunidade para desenvolver nosso caráter. Enquanto maior for o problema, com a atitude correta, maior será a tua vitória. Tiago escreveu: entendam que as tribulações vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente. E descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro, mulheres de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. Não se esqueçam. Fé em Deus. Fé em Deus não é uma apólice de seguro contra dificuldade, sofrimento e dor nessa terra. Não.
Mas nesses momentos, nós temos a oportunidade de demonstrar em quem realmente confiamos. Por detrás de cada sofrimento, por detrás de cada lágrima, cada dor, queridos, Deus tem um propósito maior e sublime. Deus quer salvá-lo. Deus quer transformá-lo. E se Ele permite situações em sua vida, a eternidade vai mostrar para você que Deus permitiu por uma única razão. Porque Ele te ama. Porque Ele quer te salvar. Porque Ele quer te transformar. Filho, você confia em mim? Filha, você confia em mim? Ser semelhante a Jesus. Esse é o terceiro aspecto do propósito de Deus na nossa vida. Deus deseja que nós atinjamos, queridos, maturidade espiritual. E para tal, Deus muitas vezes nos levará pelos mesmos caminhos que Ele levou Jesus. Você também vai ter que passar pelo teu próprio deserto. Experimentar a tentação para que você aprenda a obedecê-lo, mesmo quando você não sente vontade. Você também terá que passar pelo seu próprio Getsemane. Experimentar a tribulação, a aflição, para aprender a confiar nele. Mesmo quando você não entende todos os pormenores dessa situação. Eu sinceramente não sei o que você está vivendo nesse momento. Mas eu sei que Deus quer que você esteja bem próximo a Ele. Independentemente daquilo que você está passando, daquilo que você está sentindo. Eu não conheço sua vida. Não. Mas sei o que Deus quer de cada um de nós. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É isso que Ele deseja de você. Tal Pai, tal Filho. Deus quer que você seja como Jesus. Só que você não pode tornar-se como Ele sem conhecê-lo. E para isso você precisa aceitá-lo em tua vida. E se você já o aceitou, e eu sei que muitas pessoas que aqui se encontram já aceitaram Jesus Cristo, deixe de ser um bebê espiritual. Cresça nele. Deus quer que nós sejamos como Jesus. Oremos. Pai eterno, louvamos teu nome, Senhor, porque em tua palavra tu colocaste, Senhor, de forma muito clara a nós, de que teu propósito, parte de teu propósito da nossa vida, é que nós nos tornemos cada vez mais como teu Filho amado Jesus Cristo. A que tenhamos, Senhor, a mesma atitude. A que possamos falar com as pessoas, nos relacionar com as pessoas. Da mesma forma como se tu estivesses em nosso lugar. E, bom Deus, muitas vezes isso não é fácil, não é simples. Porque queremos ter controle de todas as coisas. Mas, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, que cada oportunidade da nossa vida possamos usá-las, essas oportunidades, para fazer, Senhor, a escolha correta. Precisamos escolher fazer aquilo que tu desejas. E, bom Deus, se a nós é necessário passar pelo caminho do deserto, para que sejamos tentados, com o objetivo que nós sejamos vitoriosos, Senhor, e a entender o que significa obedecê-lo, que assim seja. E, Pai querido, se for necessário nós passarmos pelo caminho do Getsemane, na qual teremos que enfrentar tribulação, dor e sofrimento, mesmo que não venhamos entender nessa vida, se teu propósito, bom Deus, é cumprir tua vontade em nós e nos salvar, que assim seja. Pai querido, abençoa-nos, ajuda-nos. A nós que, quem sabe, ainda não tomamos a decisão de conhecê-lo, entregar-nos completamente a ti. Quem sabe que hoje seja o momento a que possamos dizer-te, Senhor, eu te aceito. Não quer você dizer comigo, Senhor, eu te aceito em minha vida. E é nós, Pai, que já tomamos essa decisão há, quem sabe, anos atrás. Ajuda-nos, Senhor,
a colocar a fralda de lado. Ajuda-nos, Senhor, a colocar o sapatinho de crochê do outro lado. E que possamos crescer. Crescer como teus filhos, como teus discípulos. E viver nessa terra, Senhor, segundo a tua vontade. Abençoa-nos, Pai. Dá-nos uma linda semana ao teu lado. E que possamos no próximo sábado aqui mais uma vez estarmos. Para aprendermos um pouco mais sobre teu propósito, a nossa vida, a nossa existência. Isso te suplicamos em nome e pelo amor de teu Filho. Aquele que é a razão da nossa vida. Jesus Cristo. Amém, Pai.